nós estamos aqui com o pastor Zago. Pastor Zago, boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero cumprimentar você, te agradecer pelo convite. Quero parabenizar você que está acessando esse canal, que está seguindo esse programa. Que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa falar ao teu coração também. Assim como nós temos sido abençoados nesses dias e em todos os dias da nossa vida, afinal de contas, aquele que conhece a Deus e que se relaciona com Ele é fruto e é de uma bênção constante, que se renova a cada dia. Verdade. E como não pode ser diferente, esse é mais um dia maravilhoso na nossa vida. Como você disse, já não é a primeira vez, porém cada vez é diferente. E eu acho isso muito fascinante, assim, porque Deus sempre consegue falar de maneiras diferentes. Deus sempre, no início de uma das ministrações ontem, eu disse que nós não tínhamos nenhuma pretensão de estar aqui para ensinar, mas muito mais para aprender. E essa graça de Deus, como a Bíblia diz, a multiforme, essa graça que tem muitas formas, que vem de Deus, se manifesta através da vida das pessoas. E ao vê-las hoje e ontem, recebendo um pouco daquilo que Deus começou a ministrar sobre todos nós, já alegra o meu coração, porque eu também tenho sido ministrado, eu também tenho aprendido, e o andar com Deus é um constante aprendizado. Então esse é um momento maravilhoso de crescimento, de aprendizado para todos nós. Que bacana, pastor Zago. Então, nós, na realidade, nós estávamos conversando hoje, né, pela manhã com a minha esposa e tal, falando sobre a importância de nós ministrarmos a palavra ao coração das famílias, né, do casal em si. Porque uma coisa que eu sempre digo, pastor Zago, algo assim tremendo na palavra de Deus, que tem um versículo que eu gosto muito, que está em João, no capítulo 8, verso 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então muitas pessoas, elas sabem que a verdade é Jesus, mas elas não têm um conhecimento sobre esta verdade. Então o conhecimento da verdade, ela nos liberta, o conhecimento da verdade. Porque eu acho que saber a respeito dela é uma coisa e conhecê-la de fato é outra. Sim. Saber que ela existe é um ponto. Conhecer de fato, profundamente, se relacionar intimamente com essa verdade e passar a vivê-la é um grande desafio. Exatamente, exatamente, porque às vezes a gente como nós temos conversado, a gente conhece, a gente tem vamos dizer assim, uma noção sobre a verdade. Sim. Mas nós não temos conhecimento sobre a verdade. Então eu aprendo algo, que o conhecimento da verdade para a nossa vida, ela nos liberta. E uma das áreas que nós percebemos que a sociedade, que as famílias e que as igrejas precisam de ministrar é o conhecimento da verdade na área familiar, né? Na área familiar. Então nós percebemos que é uma área bastante, hoje, bastante complexa, porque nós percebemos um distanciamento, posso assim dizer, desse conhecimento através do sacerdote que é o homem dentro de casa, né? Então, e eu percebo que esse papel esquecido do sacerdócio dentro do lar tem causado uma certa destruição no âmbito familiar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso, né? Eu sei que o pastor tem um ministério forte em lideranças, trabalhou muito com famílias, trabalha ainda com estrutura de famílias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, essa tua experiência ao longo do tempo que vem trabalhando com pessoas, com família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do homem, do sacerdote, não só dentro de casa, mas na igreja, na rua e assim por diante. Fala um pouquinho para nós sobre esse papel. Bom, abrindo um pouquinho mais esse leque, enquanto você falava, me vinha em mente algo que é muito óbvio e que está muito aparente, muito evidente, mas que parece que tem sido esquecido ao longo dos anos e com o passar de novas gerações. Todas as nações foram construídas e consolidadas a partir de famílias ou a partir de pessoas que eram membros, querendo ou não, de famílias que decidiram fazer algo. Eu lembrei logo após a Segunda Guerra, por exemplo, quando o Japão, totalmente destruído, decidiu que se reergueria. Uma nação inteira foi reconstruída. Hoje o Japão é um dos maiores países do mundo, uma das maiores potências do mundo, que foi edificada ou reedificada a partir da decisão de pessoas que se comprometeram com algo
que se comprometeram, nesse caso, em reconstruir o seu próprio país. E é algo óbvio que toda sociedade bem estruturada vem ou cresce a partir de famílias bem estruturadas. E quando eu digo bem estruturadas, não estou falando apenas economicamente, porque parece que os olhos do mundo e o coração das pessoas hoje se voltou única e exclusivamente para finanças, né? Essa coisa que nós chamamos de capitalismo, que eu costumo dizer que o capitalismo é uma máquina de moer carne. E essa máquina tem esmagado homens e mulheres, tem esmagado famílias inteiras, né? Valores têm se perdido, princípios têm sido deixados para trás, e toda vez que nós quebramos um princípio, seja natural, nós vemos consequências, né, na natureza de quebras de princípios, né, que nós vemos camada de ozônio, toda essa onda que está aí, mas nós vemos toda vez que nós quebramos princípios, principalmente estabelecidos por Deus, existem consequências trágicas para a nossa vida, e a nossa vida, ela, apesar de sermos indivíduos, né, a nossa vida ela está correlacionada, ligada com outras pessoas, e sempre que acontece algo na nossa vida, direto ou indiretamente, traz consequências sobre aqueles que estão à nossa volta. Muito bem, aí está, você acompanhou um pouco desse nosso bate-papo. Então quero desejar a você uma ótima tarde, que o Senhor te abençoe, você, a sua família, que você tenha um dia abençoado e uma semana abençoada. Deus te abençoe e até sábado, se o Senhor nos permitir estar aqui. Deus te abençoe.